uma história bonita, uma história de afinidade intelectual, afinidade de objetivos de vida, de visões de mundo. E essa afinidade foi, vamos dizer, ela continuou depois com a mãe. Eu não, assim, a gente nunca viu isso como um romance ou uma tragédia ou alguma coisa que ele perdeu a noiva, entendeu? É um outro modo de perceber essa história. Para nós, tanto papai quanto mamãe, eles sempre tocaram no nome de Nina com carinho, com admiração. E eu acho que isso passou para a gente dessa forma. Em família de classe média campista, nasce no dia 20 de janeiro de 1915 Sebastião Clóvis Tavares, filho de Vicente Vasconcelo Tavares e de Elizabeth Ribeiro Tavares. Passa a estudar em colégio católico, onde é educado por um bondoso padre francês, Émile Touchet, que também lhe ensina o idioma de Victor Hugo. Em 1929, com 14 anos, ingressa no Liceu de Humanidades de Campos, onde conhece uma jovem um ano mais nova, Nina Arueira, filha de Lino Arueira e de Maria Madalena Rocha Arueira. Maria da Conceição Arueira, que, por ser pequenina, seus pais a chamam de Nina. Nina nasceu nesta casa, no dia 7 de janeiro de 1916. Como a maioria do povo brasileiro, segue a prática religiosa dos pais. Com a tragédia da Primeira Guerra Mundial, movimentos revolucionários surgem em várias partes do planeta. Na Rússia, em 1917, se instala a Revolução Bolchevista, inaugurando um período com consequências devastadoras para todo o mundo. As populações urbanas e rurais ainda sentem as consequências dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Em 1929, com o colapso da Bolsa de Nova York, agrava-se ainda mais a crise, dando início à Grande Depressão. As consequências desses 3 acontecimentos para a economia do planeta chegam até o norte fluminense, um dos maiores produtores de açúcar do Brasil, gerando insatisfação e revolta dos trabalhadores, fazendeiros, intelectuais e estudantes. Na década seguinte, no Brasil, tem início a Revolução Constitucionalista de 1932, colocando em confronto direto 2 dos mais prósperos estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. O avião, inventado pelo brasileiro Santos Dumont, é uma das armas mortais de guerra nos combates entre irmãos da mesma pátria. Deprimido pelo uso indevido do seu invento, o genial inventor se suicida. O Chico dizia que o Santos Dumont passou o final de sua existência muito inconformado com a utilização dos aviões por causa dos conflitos entre paulistas e mineiros, e ele não entendia como um invento seu que deveria ser utilizado para reduzir os espaços e aproximar as pessoas, ser usado para se lançar bombas. E isso entre irmãos da mesma pátria, o Brasil. E ele sofreu muito com isso até o ponto dele perder o sentido, perder o senso crítico.
isso possivelmente o tenha levado ao suicídio. Os dois adolescentes, estudantes do Liceu de Humanidades de Campos, admiram poetas, contistas, arte, literatura e editam um pequeno jornal sobre poesias. Clóvis e Nina se apaixonam e começam a namorar. Conversam muito em inglês. Depois de um sonho, Nina adota um filho imaginário que passam a chamar de Liu, vestido com roupa de marinheiro. Adolescente, Nina Arueira escreve sonetos, poesias e faz artigos para os jornais de campus com temas humanistas, que provocam debates acirrados no conservadorismo local. Faz palestras no principal teatro da cidade sobre as questões sociais e em defesa das classes menos favorecidas. Vende, com antecedência, ingressos para suas conferências sobre humanismo, socialismo, educação e arte. Um dos temas era o movimento modernista em São Paulo. Publica escritos de Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Como articulista e polemista, é disputada pelos jornais da cidade, escrevendo sempre temas humanistas, em defesa dos pobres, dos oprimidos, e deixa claro que a educação, a cultura e a fraternidade resolveriam as mazelas sociais da humanidade. Sofre ataques pelos seus artigos pró-socialismo. Nina Arueira foi a noiva querida dele, né? E os dois participavam de partidos do Partido Comunista, né? Do Partidão, e eram engajados nessa coisa política. Nina era uma moça muito cheia de expressões radicais, ela era entusiasmada, ela defendia a justiça, os oprimidos. Ela achava a opulência da sociedade de então, numa sociedade que era eminentemente quase que escravocrata ainda, achava isso uma ofensa social e ela se rebelava contra isso. E quando os dois se conheceram como estudantes do Liceu de Humanidades de Campos, eles estavam envolvidos em lutas comuns. Eles saíam da escola, iam para portas de fábrica para fomentar greves, e eles estimulavam assim, organizações de trabalhadores, de estudantes. Eles tinham um jornal de poesia no liceu, e a luta dentro da parte cultural e política era muito intensa. Um dos admiradores dos seus artigos publicados em defesa dos oprimidos, Virgílio de Paula, estudioso da teosofia e do espiritismo, fundara na cidade, anos antes, o grupo espírita João Batista. Virgílio descobre afinidades espirituais com Nina e torna-se seu amigo, mudando a vida dela e, posteriormente, a de Clóvis Tavares, para sempre. Ela tinha assim, algumas dúvidas sobre espiritualidade. E ela encontrou, através de uma amiga, um senhor que começou a ensinar a ela teosofia. E ela fez um curso por correspondência na Sociedade Teosófica de Londres. Inclusive prestou as provas e recebeu um diploma. Ela era teósofa, com a graduação à distância, né, pela London Theosophical Society. E aquilo ali foi um passo para ele começar a falar com ela sobre Jesus e sobre o Espiritismo. Num belo dia de lazer, estava eu lendo despreocupadamente em casa, quando ouvi delicadas palmas à porta. Atendi imediatamente. Eram duas lindas jovens e conduzi-as logo à sala de visitas. Uma delas era Nina, que desejava me conhecer. Em pouco tempo de conversa, se fez entre nós uma suave e respeitosa amizade de avô e neta, como se já fôssemos já muito conhecidos, passando ela a tratar-me de vovô Virgílio. Apesar da pouca idade, vi nela a grandeza de um gênio e de uma santa.
Conversamos muito sobre filosofias, religiões, artes e questões sociais e, em todos os assuntos, ela se manifestava de um modo elevado e com grande inteligência e conhecimento. Como eram fecundos seu espírito, a sua inteligência e, sobretudo, seu grande coração. Apesar de muito criança, via-se logo que se tratava de um espírito altamente evoluído. Ainda que não pertencesse a nenhuma corrente religiosa, o seu espírito livre e perfeitamente disciplinado era profundamente cristão, pois todos os seus atos, ideais e pensamentos estavam sempre em perfeita sintonia com as doutrinas luminosas e purificadoras do Evangelho do Divino Mestre de Nazaré. Confesso que ficava orgulhoso quando me tratava de Vovô Virgílio. Clóvis vai fazer o curso de Direito na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro e passam a ver-se com raridade. Sua ausência faz Nina lhe escrever muitas cartas. Demonstra sua grandeza de alma também na intimidade com um namorado. Vive aí. Não quero saber o que você faz, o que você come, aonde você vai. Quero saber o que você pensa, o que você sente e o que você imagina. Que saudade você sente do nosso marinheirozinho. De volta a Campos, passando em frente a esta livraria no centro da cidade, Clóvis vê um livro com um título um tanto estranho para seus ideais materialistas, que chama logo sua atenção. Parnaso de Além Túmulo. Livro mediúnico ditado por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, falecidos nos séculos XIX e início do século XX. É a primeira edição do primeiro livro do então desconhecido médium Francisco Cândido Xavier. O livro desperta curiosidade no jovem. Não compra nem lê, mas sua capa, o título e o nome do médium ficam indeléveis em sua memória. Os dois jovens estudantes, sintonizados com os acontecimentos políticos no Brasil e no mundo, fundam as bases da juventude comunista. Estimulam movimentos salariais e da emancipação da mulher. Participam dos movimentos estudantis e das manifestações de 1º de maio de 1934. Arma-se uma cilada e Clóvis e Nina são fichados pela polícia. Clóvis é preso e passa alguns dias no cárcere. Esses fatos geraram ódio e preconceito dos setores conservadores de Campos, principalmente através de calúnias, ironias, perseguições, humilhações. Nina é afastada dos estudos e da vida social. Seus artigos, antes disputados pelos jornais locais, passam a ser rejeitados pelos editores. Fecham-se todas as portas para a jovem de apenas 18 anos. Campos foi um local de embate entre comunistas e integralistas, e houve até massacre de pessoas aqui na praça central da cidade, que é a Praça São Salvador. A influência política e econômica de sua época a fizera comunista. Mas Nina descobre nos livros espíritas e espiritualistas, com o bondoso Vovô Virgílio, o cristianismo que ela sonhara. Já que seu humanismo e conhecimentos intelectuais estavam em sua matriz como espírito, adquiridos nas encarnações sucessivas. Encanta-se com o cristianismo explicado pelo espiritismo e com seu codificador, o educador francês Allan Kardec. Nós sabemos que os ideais socialistas, eles em geral são abraçados pelas pessoas jovens e muitas delas bem intencionadas. Mas o desenrolar da vida, os acontecimentos, as dores, as dificuldades, mostram muitas vezes que aos próprios jovens, né, que a solução para os problemas nossos aqui na Terra não se encontram muitas vezes numa corrente filosófica ou numa corrente de natureza política que possa prometer muitas coisas, mas que na hora concreta mesmo, na minha opinião,
na hora de nós verificarmos, ela não consegue concretizar, né, aqueles ideais que são muitas vezes pretendidos pelas pessoas. A minha mãe foi contemporânea de Nina Aroeira no liceu, elas eram estudantes do liceu. E eu, desde pequena, ouvi falar em Nina Aroeira. Então, era um nome comum na minha casa, porque minha mãe admirava muito o caráter de Nina, as coisas que ela fazia como jovem, e naquela época que tudo era um tabu, ela enfrentava toda a sociedade, ela ia em busca dos pobres, das moças que tinham, como na época, má vida. Então, eu desde pequena me acostumei a admirar a figura de Nina Aroeira, porque na minha casa sempre se falou nela e naquele amor tão bonito dos dois jovens. Então, a história de Clóvis Tavares sempre foi contada na nossa casa como uma história de uma vida, uma história a ser seguida. Foi um exemplo para nós em casa. Faltando 2 meses para seu casamento com Clóvis, Nina adoece. Tem visões espirituais de familiares já falecidos. Sem condições de pagar médicos ou hospitais, se transfere para a casa do vovô Virgílio, que passa a cuidar dela. O noivo Clóvis está sempre a seu lado. E ele passou a frequentar a casa de Virgílio de Paula e ele começou a perceber os livros teosóficos, espíritas, sobre Jesus Cristo, e aquilo a princípio o desagradou um pouco, mas ela disse para ele: olha, Clóvis, isso aí é meu amor atual. Eu estou me desencantando com todos os livros de política, de sociologia, os livros revolucionários. Estou abraçando essa nova visão do mundo. Um mundo em que a revolução não vai ser mais uma revolução de guerra, mas uma revolução pela semente do evangelho plantada no coração do homem. Aquilo para ele foi estranho, ele ainda não compreendia aquilo. E ele também não quis deixar que ela ficasse assim, desconfortável, né? No dia 18 de março de 1935, às 18h40, morre de tifo em seus braços. Clóvis entra em desespero. No dia seguinte, é sepultada com seu vestido de noiva. Nunca conheci uma criatura de espírito tão forte e juízo tão firme. Assisti a seus últimos dias de vida e abismava-me ao ver que Nina, com febre de 40 e 41 graus, não acusava nenhuma mudança ou perturbação nas suas ideias e pensamentos, conversando com todos como se estivesse em seu estado natural, calmamente, com juízo seguro, raciocínios perfeitos, espírito são, elevado, sereno e leve, sem nenhuma alteração final. E assim foi até desprender-se do corpo material. No momento de sua passagem, estava eu ao seu lado, e bem assim o seu noivo. Clóvis, aflitíssimo, chega-se para bem junto dela e lhe diz: Nina, não me deixe só neste mundo. Pouco tempo depois, comunicou-se com ele pela mediunidade. Estabeleceu a sua identidade, aconselhou-o e animou-o a fundar uma escola para crianças pobres. 2 meses depois, através de uma médium semi-analfabeta vizinha da sua mãe, Nina conversa intimidades com seu noivo. A partir de então, as comunicações de Nina se fizeram rotineiras através de sua mãe, Dona Maria Madalena Rocha Aroeira. Eu não conhecia essas coisas. Nina morreu, ele ficou chocado e então
ele visitando a mãe de Nina e recebeu Nina. E ele acreditou porque eles conversaram assunto que só eles dois sabiam. Então ele confirmou. Aí que ela disse que ele devia de fundar uma escola para as crianças do Maia. Clóvis procura o vovô Virgílio de Paula e começa a frequentar timidamente o humilde grupo espírita João Batista. Foi então que a mão de Deus, sempre misericordiosa, desceu cheia de piedade sobre minha dor. Não me esqueço do folheto que me colocaram nas mãos e que, numa página, transcrevia uns poucos do Parnaso de Além-Túmulo. Reconheci de imediato Guerra Junqueiro. Era um dos meus poetas prediletos. Senti-o redivivo naqueles versos admiráveis da psicografia de Chico Xavier. Um mundo novo se descerrava aos meus olhos extasiados, pacificando meu coração aturdido. Os mitos do materialismo, da negação e do ateísmo desapareciam para sempre, ante o impacto realista da sobrevivência do espírito. Os mortos estão vivos! Sussurrou contente meu coração, através das mensagens de luz e de esperança do espiritismo. Voltava meu coração angustiado à doçura da fé tranquila dos saudosos dias da minha infância. Clóvis queima seus escritos e livros materialistas, fontes do negativismo, da ira social e da vingança. Nina Aroeira, na espiritualidade, revive sua última existência na Terra e tem acesso às suas memórias espirituais adquiridas em encarnações anteriores. Dedica-se à educação. Em 17 de outubro de 1935, em companhia de benfeitores espirituais, funda na cidade Nosso Lar a Escola Jesus Cristo. Pela mediunidade de sua genitora, Nina pede a Clóvis que também se dedique à educação com o Evangelho. O noivo atende, e 10 dias depois, em 27 de outubro do mesmo ano, um domingo, o agora noivo espiritual, professor Clóvis Tavares, começa um trabalho com crianças que denomina Escola Infantil Jesus Cristo. Clóvis faz vestibular e conclui curso jurídico no Rio de Janeiro. Frequenta a Federação Espírita Brasileira, onde assiste às palestras dos intelectuais e escritores Guion Ribeiro, Manuel Quintão, dos eruditos Carlos Embaçaí e Leopoldo Machado. Em 12 de junho de 1936, dirige-se para a sede da Federação. Todos os assentos ocupados. Ouve anunciar que estava presente o médium dos poetas parnasianos, Francisco Cândido Xavier. Depois de Chico Xavier receber magnífico soneto do poeta português João de Deus e mensagem de Emmanuel, forma-se fila para cumprimentar o humilde médium. E no momento em que ele chegou diante de Chico, ele sentiu que a voz dele embargou, ele não conseguiu falar nada, os dois apenas se entreolharam, se abraçaram e esse foi o primeiro encontro. Fazia muito pouco tempo que ele havia se tornado espírita, porque a sua noiva havia desencarnado no ano anterior e ele havia uns 6 meses ou 8 meses havia fundado já uma casa espírita chamada Escola Infantil Jesus Cristo para atendimento às crianças. Ao se aproximar de Chico, o estudante campista perde a voz. Sente seu coração disparar e cambalear suas jovens canelas. Estava ali, diante de meus olhos maravilhados, o jovem psicógrafo do Parnaso de Além-Túmulo, intermediário das vozes de uma outra existência, instrumento humano de um mundo invisível que se esforçava por se fazer sentidamente presente na consciência e no coração dos vivos da terra. Clóvis e o vovô Virgílio de Paula juntam-se a outros idealistas e, em 31 de março de 1937, formam a primeira diretoria oficial da Escola Jesus Cristo.
De tanto Clóvis falar de Chico Xavier, no ano seguinte, duas jovens senhoras da Escola Jesus Cristo, de Janira Bastos de Souza e Salvador Assis, decidem ir até Pedro Leopoldo para conhecer o médium. Em Belo Horizonte, hospedam-se na residência de um familiar de Dejanira. De repente, quem chega? Chico Xavier. Depois de uma prece, o médium identifica o espírito de uma jovem que diz ser de Campos, chamada Nina Arueira. Diz que pretende escrever algumas palavras para as duas visitantes do norte fluminense. Em 21 de fevereiro de 1938, sem que nenhuma das duas comentasse nada sobre a Escola Jesus Cristo, Nina Arueira envia sua primeira mensagem em 9 páginas, através do querido médium. Deus te abençoe. Minhas bondosas irmãzinhas, Deus abençoe a vocês que vieram de tão longe para nossa prece fraternal e sincera. A minha visita constitui apenas um sinal de minha gratidão perene. Selo aqui nesse instante uma dívida, a do amor, que a própria eternidade não poderá resgatar. Na nossa escola humilde de Campos, trabalhem com meu querido Clóvis na Seara Santa. Digam, de minha parte, que o túmulo não fecha o portal dourado dos nossos sonhos e das nossas ilusões mais fagueiras. A morte aí no mundo arrebata os que amam e os que são amados, mas a morte é apenas fenômeno de transição da vida, em marcha para o ambiente melhor. Ao ler a mensagem, Clóvis confirma. O conteúdo da mensagem é todo irrefutável. No ano seguinte, em 13 de fevereiro de 1939, Clóvis faz sua primeira visita ao médium mineiro. Recebe de Nina sua segunda mensagem, revelando o segredo de que só os dois tinham conhecimento. Antes de sua desencarnação, Nina escrevera um pequeno romance espiritualista, Ianur, e dedica ao noivo. O jovem, até então materialista, não comenta com ninguém. Desde aqueles tempos de nossas meditações, meu caro Clóvis, que as próprias páginas de minha pena humilde não eram do meu coração, mas os instrutores sábios e benevolentes que nos convidavam às nossas atuais realizações. A saudade terrestre está cheia de lágrimas pesadas e dolorosas, mas a saudade do além-túmulo é tecida em maravilhosos cânticos de esperança. Não sei traduzir-te minha fé inabalável nesse amoroso poder que se manifesta em todas as coisas. Abra o livro infinito da alma, meu querido, e te encontro vivendo em cada página. Na noite seguinte, depois de mensagem de Emmanuel sobre mediunidade, Chico recebe 2 sonetos de Augusto dos Anjos, A Lei e No Crepúsculo da Civilização. O poeta sente, meses antes, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que estava para ser deflagrada pelos homens. Clóvis comove-se diante da simplicidade da família Xavier. Conhece os filhos de Dona Maria João de Deus e os mais jovens irmãos de Chico, filhos da sua segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier, e do senhor João Cândido. Todas as tardes, José Xavier e eu íamos ao correio buscar as correspondências de Chico, já bem grande nessa época. Assim também no sábado 18, antes do anoitecer. Horas depois, na madrugada de domingo de carnaval, o cruel e doloroso impacto. Vítima de um insulto cerebral, o alegre e carinhoso José inesperadamente transpôs o limiar do mundo invisível. Foi Chico o amparo de toda a família, embora a dor que lhe avassalava igualmente o coração. Na despedida de Chico, beijamos as mãos abençoadas do servidor humilde de Jesus. Em 27 de outubro de 1939,
é inaugurada a sede definitiva da Escola Jesus Cristo. Neste mesmo ano, Clóvis escreve e a Federação Espírita Brasileira começa a publicar Sementeira Cristã. O espírito do poeta fluminense Casimiro Cunha escreve um livro, com prefácio de Nina Arueira, em benefício da Casa da Criança, criada para recolher pequenos desvalidos, onde, em mensagem íntima, o benfeitor espiritual Emmanuel escreve: As quadras de Casimiro são um nobre esforço. Seria interessante, pois, o título de Cartas do Evangelho. Traduziria um correio espiritual da Boa Nova, tão nova que se encontra no mundo há 2 milênios, com todo o sabor de oportunidade para os homens. De 25 a 28 de julho de 1940, Chico Xavier visita a Escola Jesus Cristo, no dizer de Emmanuel, a Oficina Evangélica de Campos, fundada por Nina Arueira e Clóvis Tavares. Quando o humilde servo de Deus chega de trem do Rio de Janeiro, dezenas de pessoas que foram esperá-lo na estação são abraçadas, como a relembrar a amizade que os séculos não destruíram, mas solidificaram. Se não o revelamos, quem pode afirmar se lemos Sartre, Kafka, ou se preferimos Platão e Bergson, ou se fazemos restrições a Bertrand Russell, ou se aceitamos o pensamento de Anne Besant? Quem pode saber se lemos Chekhov, Spengler, Baudelaire, Joyce? Pode alguém nos olhando descobrir que já lemos a Divina Comédia? Ou se apenas conhecemos a obra imortal de Dante? Penso nisso ao recordar que, quando Chico e eu íamos direto da estação a caminho da residência do vovô Virgílio de Paula, Chico me disse que Emmanuel acabava de lhe informar que eu estava lendo Charles Wagner. Emmanuel pede a você, Clóvis, diz Chico, que me empreste algum livro deste autor, pois eu preciso conhecê-lo. Confesso que o fato me produziu profunda emoção. Sim, respondi emocionado ao Chico. Aprecio Wagner e, de fato, o tenho lido muito. Meus professores sempre o indicaram também. Horas depois, eu lhe colocava nas mãos os 2 volumes de Charles Wagner, que tinha em minha estante. É a mediunidade autêntica, pura e simples, acima das dúvidas ou divergências de Richer, ou de Boirac, ou de Heine. São coisas pertinazes, como reconheceu o notável Russell Wallace. Inesquecível a primeira sessão pública na Escola Jesus Cristo, com a presença de Chico Xavier. Depois da palestra de Clóvis sobre o Sermão da Montanha, o jovem médium recebeu a mensagem Saudação Fraternal da fundadora da Escola de Luz. Sim, fala-vos uma Nina diferente daquela que identificáveis na vida material. Aí eram as preocupações puramente terrestres que podieis aprender em minha alma. Os quadros tormentosos de vossa atualidade no mundo afirmam a precariedade de todos esses valores materiais assombrosos. Agora é a minha personalidade real, ansiosa por conquistar esta água viva do amor
a que Clovis se referiu na sua exposição doutrinária sobre o Sermão da Montanha. Agora é o esforço, o desejo sadio de trabalhar com Jesus e por Jesus, construindo as belezas misteriosas de seu reino, que deverá resplandecer em nosso espírito para a vida eterna. O poeta português João de Deus declara seu amor ao Divino Mestre e à sua escola com oração em forma de poesia, na comunhão com Jesus. Nesta escola que é templo de bonança, nós queremos, Jesus, em cada dia, celebrar tua doce Eucaristia no Evangelho divino da esperança. Tua palavra é o hino de alegria que nos envolve a fé segura e mansa, a luz que nos ensina a ser criança com teu amor na fonte de harmonia. Nossos passos são trôpegos na estrada, nosso esforço, Senhor, é quase nada, mas teu braço amoroso nos conduz. Seja conosco a paz de andar contigo, lendo teu coração excelso e amigo, num banquete evangélico da luz. A poetisa rio-grandense do Norte, Alta de Souza, falecida aos 24 anos em 1901, comparece também nesta noite de luz e revela-se como um dos espíritos protetores da Escola Jesus Cristo. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina com a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Em seguida, o jovem médium de Pedro Leopoldo recebe o poeta Augusto dos Anjos, lamentando os horrores da Segunda Guerra Mundial, que já durava quase um ano. De 1941 em diante, Pedro Leopoldo transformou-se para mim numa autêntica escola espiritual. Era minha escola de doutrina espírita, sob a proteção paternal do bondoso Espírito Emmanuel. Cheguei a visitar a cidade 2 vezes por ano, onde era hóspede na casa dos Xavier. Com o querido Chico, percorria suas ruas. Meditávamos em recantos tranquilos junto ao Ribeirão da Mata, onde em 1931, dizia-me Chico, foi aqui que eu vi Emmanuel pela primeira vez. O amigo César Bournier, às vezes participando de estudos conosco, rebatiza o local e às vezes íamos ao Albe recordando ele a história da cidadezinha, a Sur-de-Roube, ou descansávamos à sombra das grandes árvores de Fontainebleau, onde orávamos e Bournier recordava paisagens de outras vidas. Em 1942, foi inaugurado o Museu de Ciro da Escola Jesus Cristo. Além das crônicas e ensaios que escreveu na terra para os jornais de Campos, no plano espiritual, Nina cultivou também a poesia, em belas inspirações de seu formoso espírito. Esta é uma das 3 produções que ela ditou ao médium Chico Xavier, em 17 de fevereiro de 1942, dedicada a Clovis. Não mais só. Meu barco andou buscando um navegante que se esquecera ao longe e muito embora venha das sombras de um país distante, vai demandando a luz da eterna aurora. Quantas vezes chorei no barco antigo, eram tempos de treva e tempestade, vagas de dor e noites de perigo, chuvas de pranto, névoas de saudade. Mas
Um dia, Jesus deu-me a aventura de revelar ao viajante amado o grande sonho, o anseio de ternura, a esperança no porto desejado. Desde então, o outro barco, enchendo as velas, vem, quase rente ao meu, sem descansar. Não mais só. Adeus, morte. Adeus, procelas. Nós dois singramos pelo mesmo mar. Em março de 1944, numa noite de conversas confidenciais, meditação e preces entre Chico e Clóvis, o médium sente a presença carinhosa de um amigo espiritual, que, embora identificado, lhe aparece com aspecto de criança e usa um pseudônimo. Papai, quando chega a noite, diz mamãe banhada em luz: vamos, Lil, orar por ele, em preces ao bom Jesus. Ajoelhados na fé, no caminho redentor, novamente de mãos postas, oramos por nosso amor. Diz mamãe: dá-lhe Jesus de vosso divino pão. E eu digo: do pão de luz, da vossa consolação. Mamãe roga: dá-lhe, mestre, o espírito de servir. E eu peço, com forças novas para as glórias do porvir. Mamãe pede: mestre amado, ajudai-o a caminhar. E eu digo: inspirai-lhe a vida nas bênçãos de nosso lar. E assim, nós ambos pedimos na fé que nunca se esvai a bênção do bom Jesus às suas provas de Pai. Que Deus lhe conceda sempre coragem para a missão. É o que deseja, papai, o filho do coração. Era o marinheirozinho, filho imaginário dos jovens namorados, Nina Aroeira e Clóvis Tavares, que se manifesta pela primeira vez através de Chico Xavier. Em 1944, a Escola Jesus Cristo publica o livro póstumo de Nina Aroeira, Terceiro Milênio, contendo parte de seus artigos na imprensa campista e com o prefácio do vovô Virgílio de Paula. Em 1945, Chico Xavier é eleito em Assembleia Geral presidente honorário da Escola Jesus Cristo. Como sempre fazia nas férias, Clóvis sai de Campos e dirige-se até Pedro Leopoldo. Durante a viagem, seu pensamento se fixa intensamente na personalidade de Santos Dumont, sua vida, suas dedicações, sua morte dolorosa. Clóvis relembra as páginas de Godin da Fonseca, depoimentos sobre seus trabalhos aeronáuticos, observações do seu Danler. Mentalmente, recapitula episódios da vida do pai da aviação: o Balãozinho Brasil, o 14 Bis, Cabangu, Saint-Cloud, Guarujá. Meditava na notícia que Chico Xavier lhe dera, que Santos Dumont era um dos mais devotados amigos espirituais da Escola Jesus Cristo. Numa reunião íntima com Chico, na noite de 20 de julho de 1948, recordando a data natalícia do genial brasileiro, pedi aos companheiros permissão para formular uma prece em memória do benfeitor espiritual da nossa escola. O querido médium percebe a presença de Alberto Santos Dumont em nosso círculo íntimo. Me transmite suas palavras de carinho e também uma notícia que me provocou profundo impacto emocional. Pois eu guardara, natural e modestamente, completo silêncio sobre minhas cogitações durante a viagem. Revela-me Chico Xavier que Santos Dumont lhe estava dizendo que muito se sensibilizara com minhas lembranças de sua pessoa durante a viagem e, comovido, me agradecia as recordações afetuosas, desejando escrever uma página destinada ao nosso grupo. Amigos, Deus vos recompense. A lembrança da prece me comove as fibras mais íntimas. O espírito liberto esquece o homem prisioneiro. A alvorada não entende a sombra. Tenho hoje dificuldades para compreender a luta que passou, e não fosse a responsabilidade que me enlaça ainda ao campo humano, em vista das aflições que me povoaram as últimas vigílias na carne, preferiria que as vossas recordações, ainda mesmo carinhosas e doces, não me envolvessem o nome de lutador insignificante.
Descobrir caminhos foi a obsessão do meu pensamento. Reconheço hoje, porém, que outra deve ser a vocação da altura. Dominar continentes e subjugar povos através dos ares será talvez extensão de domínio da inteligência perversa que se distancia de Deus. Clóvis participa de várias sessões mediúnicas na residência do Dr. Rômulo Joviano, na casinha humilde, no celeiro de José Xavier, irmão de Chico. Este local, de dia, era uma celaria, e à noite, um celeiro de luz, pois se transformava no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Foi aqui que Chico Xavier recebeu grande parte da sua obra mediúnica, livros de Emmanuel, Humberto de Campos e André Luiz. Em 1949, sob o comando do espírito do professor Arthur Joviano, com abnegados amigos na Terra, inicia-se a construção da nova sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, no local onde, em 2 de abril de 1910, nascera Chico Xavier. Em 2 de abril de 1950, seu filho Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria, sua esposa, Wanda Joviano, sua filha, Arnaldo Rocha e muitos companheiros de Belo Horizonte, São Paulo e Rio inauguram com o médium o novo templo cristão consagrado ao bem. Em 1950, o professor Clóvis Tavares escreve os 10 Mandamentos, a Lei de Deus explicada às crianças, com prefácio de Nina Arueira. Um espírita campista desencarna, e sua jovem irmã, católica, estudante de arquitetura no Rio de Janeiro, Hilda Mussa, dirige-se até uma igreja, pedindo ao padre para rezar missa em intenção da alma do irmão. O pobre sacerdote lhe diz ofensas inimagináveis para os dias de hoje. Tudo sugere que depois desse episódio de intolerância no Rio, entram em ação os espíritos Nina Arueira e padre Emile Detucci. A jovem católica de volta a Campos entra pela primeira vez numa instituição espírita. Vai tocar piano na Escola Jesus Cristo. Depois, acompanhada de sua mãe, volta à escola e assiste a palestra sobre Allan Kardec. Palestrante, o professor Clóvis Tavares. A sempre jovem Hilda Mussa continua lá até hoje. Eu entrei em dezembro de 49, depois da morte de um irmão que era espírita. Eu era católica e minha mãe só encontrou consolo lá. Em dezembro de 49, nós fomos a uma pequena reunião, mas minha mãe não foi. Foi uma reunião da mocidade, eles estavam fazendo uma apresentação no Instituto Cação em benefício de um jovem da mocidade que estava tuberculoso. E eles estavam fazendo e eu entrei e toquei um número de piano nessa apresentação, entendeu? Mas, na verdade, a primeira pregação que nós ouvimos de Clóvis foi 31 de março, numa sexta-feira, em que ele falava da despedida na morte de Kardec, de Gabriel Delane, né? Falando até breve. E a pregação dele foi toda sobre o até breve. E aí minha mãe começou a ver que a morte do meu irmão, que estava doendo muito nela, era um momento de separação provisória. E aí nós começamos a frequentar ali
mas eu estudava no Rio. Eu estudava arquitetura também. Então, eu só vinha assim nos feriados, de vez em quando, aí assistia a aula dele. Ele dava aula para os jovens também, separado da aula dos adultos. Em 1951, o professor Clóvis passa alguns dias das suas férias em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier. Com sua mediunidade, Chico avisa que uma aluna da escola Jesus Cristo acaba de chegar à cidade. Era a jovem Hilda Mussa, que com seu irmão Davi, sem nada avisar, vai conhecer o médium mineiro. Como é que começou a minha aproximação com Clóvis? Começou quando a gente vinha, conversava muito com ele, tinha outras jovens na escola também, né? Só que ele me pediu se eu podia fazer a revisão com ele do livro que ele estava traduzindo de Pietro Baldi, que é a Sese Mística, né? E eu fazia aquela revisão com ele. Aí ele conversava sobre Nina, ele conversava sobre algumas desilusões dele, conversava sobre sonhos como educador, de ter uma escola. Aí eu também participava muito, entendeu? Ele sentiu uma identidade muito grande. E quando eu e meu irmão resolvemos ir uma vez, no mês de julho, a Pedro Leopoldo, juntamos nossas economias, né, que a gente tinha um dinheiro muito à conta, né, para viver no Rio, nós fomos de trem. Quando chegamos lá, fomos procurar, o hotel não tinha lugar, e a gente pediu para deixar a mala naquele hotel Minas, né, Minas Gerais. Deixamos a mala e fomos pelo menos ver onde que é a casa de Chico. Quando nós passamos numa barbearia, Chico estava saindo e olhou para mim e para meu irmão chamado Davi e disse: Clóvis, olha quem está aqui. Hilda e Davi, sem nunca ter visto a gente, sem nunca ter escrito nada para ele. Hilda e Davi. Aí levou. Aí nós dissemos, não, nós íamos só ver onde que você mora, porque não tem lugar no hotel, a gente vai voltar hoje à noite. Não, vamos lá. Aí chegou lá, disse, você tem que hospedar, porque ele é o rei salmista. Chamou meu irmão de rei salmista. Aí eles arranjaram um lugar lá no porão, um lugar frio. Daqui a pouco ele mandou 2 cobertores para mim e para meu irmão, né? E ficamos lá. E no domingo ele ia ao cinema com o Clóvis, entendeu? O Clóvis ficava lá 10 dias, 15 dias. Então, na hora do cinema, ele disse assim, Clóvis, protege Hilda aí, porque estava cheio assim, entendeu? Aí ele mesmo nos aproximou mais, Chico. Numa reunião íntima, Chico Xavier junta as mãos do professor e da aluna da escola Jesus Cristo. E Nina, presente, avisa. Hilda, você vai ser muito importante na missão de Clóvis. Nina Aroeira e o padre Emile Destouches conhecem o idioma e a obra de Giuseppe Verdi. Quando o professor Clóvis traduz do italiano para o português alguns livros do italiano Pietro Ubaldi, é a jovem Hilda Mussa quem o ajuda na revisão de 2 deles. O professor Clóvis forma uma comissão e uma associação e convida o missionário de A Grande Síntese para uma série de palestras. Hilda faz parte da associação. E ele veio da antiga estação da Leopoldina que havia, foi muito bonito. Então muita gente da escola foi, eu me lembro que eu fui também esperar Pietro Baldi. Mas foi lindo, ele descendo ali, aquele homenzarrão grande, italiano, e chegou na escola e fez muitas pregações, assim, mas Clóvis sempre como intérprete dele, né? Mas ele morou na escola, foi um período muito, assim, de muita vibração espiritual. A época de Pietro Baldi. O Clóvis divulgou muito, né? Os livros dele, estudava nas aulas, Grande Síntese,
Então, foi muito valiosa a presença dele na escola, Pietro Baldi. O professor Clóvis Tavares, ele vai ter contato com a obra do professor Pietro Baldi através do gigante do espiritismo no Brasil, que foi o Guilhom Ribeiro. O Guilhom Ribeiro, ele começa a publicar nas páginas do Reformador as mensagens de Pietro Baldi, né? A mensagem do Natal, a mensagem do perdão, e também vai começar a publicar em série, nas páginas do Reformador, a grande síntese, né? Que tudo depois vai ser sintetizado, ou melhor, vai ser colocado num livro só. Aquilo que estava espaço no Reformador vai ser colocado em vernáculo. O professor Clóvis acompanha o professor Ubaldi por várias cidades brasileiras, de quem é também seu tradutor nas conferências realizadas pelo medianeiro de sua voz. O professor Clóvis leva o espiritualista da Úmbria até Pedro Leopoldo para conhecer o espírita Chico Xavier. Em 17 de agosto de 1951, os dois missionários vieram a conhecer-se pessoalmente no Centro Espírita Luiz Gonzaga e na Fazenda Modelo, sob o encanto da hospitalidade do Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano. Em 1952, o professor Clóvis escreve Vida de Pietro Ubaldi e traduz do mesmo universalista da Umbria as grandes mensagens. Depois vem As Noures. Em seguida, A Cesse Mística, todos pela LAC Editora. Nina Arueira interrompe o envio de mensagem. A jovem pianista que foi tocar na Escola Jesus Cristo, que ajudou o professor Clóvis na revisão de 2 livros de Ubaldi em 1952, começa a namorar o escritor e educador da Escola de Luz. Clóvis e Hilda casam-se em 1954. Passam a lua de mel em Pedro Leopoldo, junto com Chico. Como o médium morava no puxadinho da sua irmã Luísa, os noivos se hospedam no Hotel Diniz. Em 1955, o professor do Liceu de Humanidades e da Escola Jesus Cristo escreve um livro que dedica aos pequeninos, Histórias que Jesus contou. São parábolas do Evangelho narradas às crianças. Em 3 de março de 1956, nasce o primeiro filho, Carlos Vitor. Chico Xavier revela a Hilda e a Clóvis que era Lio, o marinheirozinho, filho imaginário dos jovens namorados, Nina Arueira e Clóvis Tavares, que estava reencarnando. Revela também serem Lio e Santos Dumont o mesmo espírito imortal. O médium avisa que a espiritualidade superior permite, a pedido do próprio espírito, resgate doloroso. O pai da aviação suicidara-se em julho de 1931 ao ficar deprimido quando presencia sua genial invenção ser usada na guerra entre paulistas e mineiros. Com 9 meses de idade, Carlinhos caiu de um carrinho de bebê e, com um tombo, deslocou a vértebra cervical, ficando tetraplégico. É feito tratamento com os melhores neurologistas. Os educadores Clóvis e Hilda se fortalecem na fé espírita cristã que professam e praticam. Chico Xavier declara que a vértebra de Carlinhos já estava deslocada em seu perispírito, o corpo semimaterial que envolve o espírito. Era a lei de causa e efeito sendo cumprida, sem privilégios. O marinheirozinho vive como criança. No ano de seu nascimento, seu pai escreve um livro de preces infantis e dedica a Carlinhos, Meu Livrinho de Orações. No ano do 1º centenário da doutrina espírita, o professor Clóvis Tavares escreve A Vida de Allan Kardec para as Crianças. Carlinhos recebe muito amor e dedicação, não só dos queridos pais e avós, mas dos irmãos que vieram em seguida. Em 1957, quem se adianta é Margarida. Em setembro de 1958, nasce Flávio e, um ano depois, Luiz Alberto. Em 7 de fevereiro de 1960, desencarna o humilde filósofo espírita que uniu, nos anos de 30, os jovens Clóvis e Nina Arueira,
Virgílio de Paula, o querido vovô Virgílio, primeiro presidente da Escola Jesus Cristo. O caçula da família Tavares, Celso, nasce em 1961. Estava formada a constelação Karmafla-Lucel. Eu creio que a educação que eu recebi de meu pai, de minha mãe, é algo que eu jamais saberia agradecer, porque o evangelho que papai tanto valorizou, e não só pela leitura que ele fazia e refazia sempre do Novo Testamento, da Bíblia inteira, mas pelos exemplos evangélicos da vida dele, que eram exemplos dados em casa e fora de casa, em todos os lugares, isso marcou muito, porque uma das lembranças mais encantadoras que eu tenho dele é que ele nos recomendava que a gente amasse a pessoa de Cristo. E o Espiritismo, ele tão bem representou, ao fundar a Escola Jesus Cristo, teve uma presença, um papel muito marcante também na nossa formação. E ele sempre deixou claro que o Espiritismo não tem sentido se não for instruído pelo Evangelho. Então, é uma lembrança assim, inesquecível. Eu nunca vi meu pai perder tempo. Ele nunca teve passatempo e sempre estava estudando, sempre se instruindo. E por conta dessa vida muito dedicada às coisas espirituais, eu não sei, não saberei jamais agradecer tudo o que ele ensinou humildemente dentro da nossa casa. O que a imagem que fica hoje para mim é o meu grande conceito de família, né? O grande conceito de família, eu me alimentei dele quando eu ouço essa palavra por dois polos. A minha vida dentro de casa, com os irmãos, com os pais, com o meu irmão Carlinhos, e a vida dentro da Escola de Jesus Cristo, que era um respeito muito sério. E enquadrando nisso tudo, a gente o que a gente aprendeu a chamar de amigos espirituais. A gente nunca estava sozinho, a gente nunca se sentia sozinho, né? A gente sabia das nossas nuvens de testemunhas, a gente conhecia histórias dos nossos que já se foram. Então, a presença de Nina fez parte da nossa infância. Então, a gente aprendeu desde cedo a conviver com o imaterial de forma familiar, né? Então, na minha vivência, era uma continuidade, um contínuo que não terminava aqui, começava ali, mas fazia parte de uma grande coisa só chamada vida, né? Isso a gente aprendeu com meu pai, com minha mãe, o respeito, e até entre nós mesmos, nós irmãos, e o nosso irmão Carlinhos, quer dizer, todas as histórias que a gente conheceu desde a infância. Foi uma coisa assim, que hoje eu ouço família, eu cito família, usando o significado que eu aprendi, né? É um significado que extrapola a consanguinidade, o sobrenome, o lar, né? Ele tem um sentido mais universal, um sentido mais existencial de união. Assim, memórias de infância, eu bem pequena, tem duas coisas que eu sempre me lembro com muita emoção, que é, eu aprendi a ler com o papai e aprendi a escrever também, em casa. E ele tinha assim, uma pessoa perfeccionista, então primeiro que ele tinha muita didática, então ele me ensinou a escrever com caligrafia. A letra que eu tenho hoje eu devo a esse momento de desenhar a letra que ele me ensinou a ler e mais do que ensinar a ler, ele me ensinou a gostar de ler. E a outra imagem que eu tenho numa casa que acho que a primeira casa que a gente morou, pelo menos que eu me lembre, foi a presença do professor Ubaldi,
em visita à nossa casa. Então, são duas lembranças que eu tenho fortes, né? Em relação a esse momento mais cultural, a gente sempre teve contato também, porque papai, como professor de história, ele sempre mostrava o mundo para a gente de acordo com a ótica dele também, que era uma pessoa que tinha uma cultura geral impressionante. E numa época que não existia internet, não existia nada, ele lia todos os jornais, a gente sempre conversava essas coisas. Então, eu continuo falando que sempre foi uma coisa assim, uma sensação de que nós fomos privilegiados, de conviver com essas pessoas. Mamãe tocava piano, então era assim, lógico que a gente passou por momentos muito difíceis também, porque a gente é uma família normal, como todo mundo. Mas as imagens e lembranças que eu tenho são desses momentos. Mamãe tocando lá com Passita. Coisas boas assim, que eu lembro. E movimento estudantil, a gente já morava no Rio, fazendo faculdade, papai tinha muita preocupação. Mas nós todos participamos dos movimentos estudantil, apesar da preocupação dele, porque aquilo estava no nosso modo, na nossa lente de enxergar o mundo. Era sempre lutar contra a injustiça. Para nós, filhos de Clóvis e Hilda, nós não tínhamos a menor dificuldade de entender isso. Era uma coisa natural o fato de que nosso pai havia tido uma noiva na juventude e depois havia se casado com nossa mãe. Então nunca houve dificuldade, nem nenhuma preocupação exagerada deles. Tudo foi absorvido de uma forma muito natural, muito autêntica, muito simples. E nunca nos preocupamos. Mais tarde, talvez, já na juventude, algumas pessoas começaram a perguntar. Foi muito mais estranhável para nós entender a dúvida das pessoas do que ter alguma dúvida quanto a isso. A gente sempre aprendeu a gente conheceu essa história com muito respeito e sempre tratou essa história com muito respeito, como se fizesse parte da nossa formação, da nossa criação, como parte da nossa intimidade, né? Então, até as intimidades, os fatos que eram comentados no seio do lar ficavam ali, né? Faziam parte da nossa privacidade, né? Do assunto familiar. Então, esse assunto familiar sempre encheu a gente assim, com muita tranquilidade e aquilo fez parte da nossa história. A gente conhecia aquilo como quem conhece o seu passado, a sua história, a sua vida. Então, era uma coisa assim muito... Não havia, como eu te falei, divisão, não havia... talvez não esteja sabendo me explicar. Era uma integridade. Então, o amor dele por Nina, o amor dele pela minha mãe, o amor dele pelo meu irmão, o amor dele por nós, o amor dele pela Escola de Jesus Cristo, o amor por Chico Xavier, toda a história da vida dele. Isso a gente aprendeu e passou a fazer parte da nossa história, do nosso respeito, do nosso conhecimento. Assim, e eu creio que cada um de nós olha assim com muita responsabilidade o fato de ter nascido numa família como essa, de ter podido escutar dos pais esses ensinamentos, poder ter vivenciado esses exemplos dados pelos pais, né? Ter percebido o comportamento que os pais passavam para a gente e tentando, na medida do possível, não se desviar tanto das linhas que a gente aprendeu. Colega de Hilda Mussa Tavares, já estava casada com o professor Clóvis, então nós sabíamos daquilo tudo e ficávamos assim admirados de Hilda Mussa Tavares não ficar assim com um ciúmezinho de Nina Aroeira. A gente às vezes não entendia isso, entender? Nós não entendíamos
essa profundidade, esse sentimento da professora Hilda Mussa Tavares. Eu já conversei com ela sobre isso. Ela é uma grandeza muito grande, porque um desprendimento muito grande de saber que ela é só um instrumento para a vinda dos filhos que tinham necessidade de reencarnar na família deles. Então eu acho isso muito lindo, uma história que muita novela não tem esse enredo que tem a história deles. Eu sempre ouvi o nome de Nina com muita naturalidade. Eu não achava estranho que ele tivesse sido noivo e depois que ela desencarnou, anos depois ele se casa com a minha avó, mas a minha avó, ela tem muito amor por Nina Aroeira. Ela tem uma dedicação muito grande à figura de Nina Aroeira, porque ela tem a imagem de Nina como uma mãe para ela. Ela sempre viu a imagem de Nina como a imagem de uma mãe. E isso para a gente se tornou uma coisa muito natural. E ouvir a história de como eles se conheceram, de como ela foi responsável pela entrada dele no Espiritismo e o inspirou na fundação da Escola Jesus Cristo, e também havia já fundado uma matriz da escola no plano espiritual, que nos revelou Chico Xavier. Tudo isso para a gente sempre foi uma história muito bonita, e ao mesmo tempo muito natural. A gente nunca estranhou o fato deles terem sido noivos e da minha avó gostar tanto dela. Isso nunca foi algo estranho para a gente. A minha ligação com Nina é muito antiga, E uma vez eu cheguei na escola, eu era bem mais jovem que Clóvis, 16 anos quase. Então, as pessoas, não sei, sentiram alguma coisa diferente, e um grupo foi a Chico não me conhecia, e falou, olha, entraram umas jovens lá para a escola, estão virando a cabeça de Clóvis. Nina estava presente, ela está falando de Hilda, pois diga a ela que é um espírito muito querido meu. E mandou um cartãozinho para mim, querida filhinha, eu tenho até hoje, entendeu? Ela calou a boca de todo mundo. Naturalmente, ela viu o futuro, E mostrou a importância que ela teve na vida dele em termos de conversão, de sair do comunismo ateu para uma atitude espiritualista. Isso foi bastante importante. Eu fui saber alguma coisa a mais depois através da leitura de alguns livros. Com a mudança de Chico Xavier de sua cidade natal, Pedro Leopoldo, para Uberaba, Clóvis continua sua peregrinação visitando o amigo no Triângulo Mineiro. Em 1966, Chico Xavier vai aos Estados Unidos, inaugurar um centro espírita e lançar livros no idioma inglês. De lá, escreve cartas para Clóvis e Hilda, dando detalhes de suas emoções e dificuldades no país distante. Correspondência especial chama a atenção. Chico escreve confidências em inglês com a ajuda de Bob Hunter, um amigo espiritual. A Escola Jesus Cristo, desde sua fundação, é uma referência no ensino do Evangelho. Não só espírita também, mas até no campo da assistência social também, o que é feito na Escola Jesus Cristo é extraordinário, meritório. A história da escola, a história de quem passou por lá, a história de quem se envolveu em alguma fase da vida com as ações, tanto de evangelização quanto de ação social da escola, quanto de cultura e caridade que a escola exerceu nessa longa trajetória de quase um século dela, ela é misturada com a história da cidade, mas de uma maneira assim
também de forma, eu acredito, como meu pai sempre mostrou para a gente, de uma forma assim muito tranquila, sem autoria, né? Quer dizer, a grande obra é a obra do bem, né? Então, o autor dela tem insígnias, assinaturas mais, enfim, carimbos mais superiores, maiores, do que aqueles que nasceram ali. Aquilo é, na verdade, eu penso que a Escola de Jesus Cristo é uma grande obra inspirada do alto, né? A gente aprendeu isso, e eu creio que as ações que ela difundiu pela cidade, ela não briga pela autoria. O Clóvis, ele tem assim o dom da fala. O Newton Boechat, que foi um dos maiores oradores de todos os tempos na tribuna espírita, ele dizia que a capacidade do Clóvis Tavares era da síntese evangélica, que ele tinha capacidade de falar de uma pequena passagem evangélica, mas com muita intensidade, com muito brilhantismo, com muita cultura. Então a grande importância foi ele pegar todo esse conteúdo evangélico que ele explorava tão bem e ser um dos fundadores, né? O idealizador da Escola Jesus Cristo. E ele fazia isso pautado nas informações primeiras de Chico Xavier e do professor Pietro Baldi, os dois grandes contribuidores no campo da sensibilidade, no campo da antena psíquica do século XX, para trazer subsídios para o currículo da escola. Em janeiro de 1967, a família Tavares convida o médium de Emmanuel para descansar 10 dias, nesta casa alugada na praia de Atafona, perto de Campos. Mesmo em descanso, os missionários do cristianismo redivivo trabalham sem cessar. Chico Xavier psicografa Emmanuel e, em Atafona, recebe o livro No Portal da Luz. Eu ainda me recordo muito bem desse dia 13 de janeiro de 1967. Nós estávamos aqui, neste mesmo local, minha mãe, com Carlinhos, meu irmão mais velho, ao colo, e nós 5 reunidos ao seu entorno, na varanda desta casa já um pouco reformada, aguardando a chegada do carro que trazia o nosso querido Chico, onde estava também meu pai e o Rubens Fernandes, na companhia também do Dr. Madeira. Nós cantamos a música Companheiro, Companheiro, do Ave Cristo, e todos nós abraçamos a Chico, como está narrado aqui no 30 anos com Chico Xavier. Eu lembro muito dele pedir para ir à praia, a gente caminhando na praia, tinha uma casinha lá que ele gostava muito, porque era um costume de lá de Atafona, as casas tinham nomes, né? E tinha uma que se chamava Retiro Saudoso. E ele gostava de tomar banho de mar em frente a essa casinha, chamada Retiro Saudoso. Eu, com 6 anos, tinha um conhecimento muito limitado, mas sabia que o nome dele era um nome de uma pessoa muito boa, muito querida, de papai, um homem santo. E recebê-lo lá em Atafona foi algo que para a gente representou um momento muito distinto, muito encantador, porque Chico nos tratava com tanto carinho, com aquele amor que todo mundo presenciou, né, na maneira como ele se dirigia a todos, e nós nos beneficiamos daquela presença dele. E não me lembro, mas todos são unânimes a me dizer que eu falei isso, né? Pedi à minha mãe que sempre convidasse Chico, porque na presença de Chico os almoços eram deliciosos. A gente tem algumas lembranças. A primeira delas é o coral, que a gente fez um coral, já era uma coisa já programada por meu pai, e a gente, assim que Chico, a gente
esperando o horário da tarde chegar, que ele ia chegar, eu creio que no final da tarde. A minha memória hoje diz isso, talvez tenha sido de manhã, mas na minha memória foi no final da tarde que ele chegou lá. E a gente se perfilou, os filhos, e cantamos para ele, né? A música Companheiro, eu não vou repetir ela aqui, mas a gente cantou e recebeu ele cantando essa música. Durante a permanência dele, as nossas idas à praia, os nossos cafés da manhã, os nossos papos animados, e um silêncio que a gente precisava fazer, né? Porque havia um isolamento em alguns momentos e a gente sabia, veio a saber, eu pelo menos dentro da minha infância ali, que algum tempo depois a gente conheceu o livro Portal da Luz, que foi recebido ali naquela nossa casa, lá na casa que a gente passou o verão, aquele verão na praia. Mas uma pessoa assim doce, uma pessoa assim engraçada, que aguentou a gente, as nossas criancices em volta dele, brincou, se alegrou muito, e ele chamava a gente de constelação, Karma Flá Lucel. Eram os 5 filhos do casal, Clóvis e eu. E a gente se divertiu bastante. Eu acho que ali foi o nosso laço que costurou o resto da vida inteira, o nosso primeiro contato com aquela alma grandiosa que é Chico Xavier. Nós soubemos, Chico estava passeando na praia com seu Clóvis e depararam com o papai, que estava catando umas pedras para botar lá em casa, uma coisa que ele estava fazendo. Quando meu pai viu Chico e seu Clóvis lá na praia, na beira da praia, não aguentou. Aí deu um grito, que ele era muito expansivo, abraçou com o Chico e disse assim: ah, Clóvis, você vai me perdoar, mas nós estamos muito pertinho de casa. Eu vou levar Chico para a Clícia poder dar um abraço nele. Aí não teve jeito. Quando mamãe abre a porta, está seu Clóvis e Chico, e nós tivemos uma surpresa enorme de Chico chegar na nossa casinha lá no Pontal, que hoje não existe mais, porque o mar avançou na região. Mas é assim, mamãe ficou muda, porque receber Chico de repente na nossa casa foi um fato inédito. Neste mesmo ano, durante as comemorações dos 40 anos da mediunidade gloriosa de Chico Xavier, o escritor e educador da Escola Jesus Cristo homenageia o médium com sua mais sensacional biografia. 30 anos com Chico Xavier, pela editora Calvário. 2 anos depois, em 1969, Chico volta a Campos, psicografa novamente na Escola Jesus Cristo e se hospeda pela 3ª vez na casa da família Tavares. Em 1970, o querido professor e escritor campista escreve o extraordinário livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, sobre a vida e obra desse verdadeiro evangelista dos nossos dias. Em 1971, com as 2 participações do médium no programa jornalístico Pinga Fogo, na TV Tupi de São Paulo, as principais capitais de estados brasileiros e grandes cidades lhe concedem títulos de cidadania. Em 1972, Campos reconhece em Chico Xavier um verdadeiro cristão e lhe concede o título de cidadão campista. O médium de Emmanuel vê o marinheirozinho pela última vez. Em fevereiro de 1973, com 17 anos, Carlinhos paga seus débitos com a lei e volta a voar nos céus do Pai. Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, em 21 de julho, em Uberaba, os educadores da Escola Jesus Cristo, professora Hilda e Clóvis Tavares, recebem a primeira mensagem de seu amado filho.
Cartas aos meus pais. Meu papai do coração, minha mãezinha querida, retornei de vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço ao vosso amor, no berço que o céu me fez, convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces na paz que hoje me alcança, bendita a meditação que refez a esperança. Tenho saudades de tudo que compõe o nosso lar, saudades de vosso afeto, saudades de vosso olhar. Sinto ainda o vosso colo, forrado de amor sem fim, o calor de nossa casa, os irmãos juntos de mim. Recordo, Margaridinha, relê trabalhos da escola, a palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores, depois, com muito carinho, escuto, maravilhado, as leituras do Celcinho. Mamãe perfuma meu leito, depois, a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto, falando-me de Jesus. Depois, papai, rememoro antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas, e as minhas falando as vossas. De nossos entendimentos, nenhum se passou em vão, tudo aquilo que dissestes, carrego no coração. Outra fonte de ternura de meu peito se extravasa, revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Agradeço-vos, contente, o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes, clareando-me o caminho. A sombra passou, agora, esquecer para servir, é a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer. Seguir à frente rogando trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio, meus pais queridos, astros de meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus, sois para sempre comigo dois anjos do amor de Deus. A cultura e o humanismo do professor Clóvis Tavares faz dele, no Liceu de Humanidades de Campos, um dos principais nomes em toda a história da famosa instituição de ensino do Norte Fluminense. O Dr. Clóvis Tavares foi meu professor de História Contemporânea na Faculdade de Filosofia em 1973. Depois nós fomos colegas no Liceu de Humanidade de Campos e ali nos tornamos amigos. Amigos porque havia sempre assim um intervalo maior de uma aula para outra, o que a gente chamava de horário vago, né? Dava uma aula, aí a gente ficava sem dar aula no horário seguinte e uma aula posteriormente. Então, nesses momentos, eu procurava o Dr. Clóvis Tavares, que já não estava mais em sala de aula, estava trabalhando na sala de leitura, e nós íamos para um canto falando baixinho e conversávamos muito. E ali é que a nossa amizade foi se estreitando. Primeiro que ele me contou muito da vida dele. Eu gostei muito, que eu falei até para a família, que eu aprendi mais sobre a vida do Dr. Clóvis conversando com ele do que lendo os livros propriamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós conversávamos também sobre política e sobre religião. E aí, em política, o Dr. Clóvis era uma pessoa muito progressista, né? Era um anti-autoritário por excelência. Acompanhava a questão do movimento a favor da liberdade, mais esse caminho que o mundo foi tomando de libertação da mulher. E papai conversava muito sobre isso. Aí eram temas que sempre vinham à tona nas nossas conversas. Uma coisa também que eu estou me lembrando agora é a gente fazia semanalmente o culto doméstico. E o nosso culto, sempre um de nós era responsável por ler alguma página de um livro em sequência, mas era impressionante como qualquer assunto que a gente estudasse sempre tinha uma conexão com a realidade
do mundo, do que estava acontecendo na época. E eu acho que isso também foi desenvolvendo na gente essa capacidade ou tentativa da gente sempre trazer a religião para a nossa vivência. Nunca a religião ser uma coisa de domingo de manhã, que era o horário que a gente ia à escola. A religião era um modo de vida e um modo de você se portar no mundo. Ele era humanista, como filosofia, né, dele, né, vamos dizer, a política na vida dele, sempre esteve a ciência política como base para todos os pensamentos dele. Ele gostava muito de Marx, da obra de Karl Marx, né? Tinha obra. Agora, na Escola Jesus Cristo, ele até evitava, né, para não ser mal interpretado. Mas ele, nas aulas dele, junto aos alunos, ele mostrava aquela posição dele em favor dos injustiçados, né? Então, ele sempre foi assim, uma pessoa coerente. Tá? Eu, durante um tempo, lecionei História e, mais recentemente, Geografia. E, por serem disciplinas da área de humanas, nós temos sempre que nos posicionar diante de certas questões. E, embora eu tente repetir papai, que não dizia aos seus alunos a sua própria religião, sempre respeitei todas e nunca fiz proselitismo, mas sempre deixei claro para os meus alunos, quando se tratava de algumas questões polêmicas, aquilo que era o pensamento meu em função do que aprendi. E me referindo sempre ao Evangelho. Então, por exemplo, quando falava a alguns alunos da licenciatura em Geografia, alunos de ensino superior, a respeito da economia mundial, eu dizia a eles que uma das ferramentas mais importantes que a gente usa ou deve usar para compreender o mundo capitalista é o marxismo. Mas sempre fiz questão também de dizer que a contribuição de Marx, tão importante para entender o capital e a dinâmica do capital, não significa, dizia ele para eles, que eu incorporava todo o pensamento marxista, porque esse pensamento era materialista. E eu dizia, eu sou cristão e penso que para entender esse mundo e a vida econômica, o instrumental marxista é muito importante. Mas para entender uma vida além desta vida, esse pensamento filosófico já não é suficiente. Então, sem dizer para eles claramente que eu era espírita, eu deixava entrever para eles que é preciso pensar numa outra dimensão e em outras referências que só a religião pode fornecer. Uma pessoa muito democrata e também, do ponto de vista religioso, o Dr. Clóvis tinha uma espiritualidade muito grande. E foi aí que nós nos identificamos bastante, porque, embora não seja espírita, eu tenho um lado místico bastante desenvolvido. E o Dr. Clóvis entendia isso perfeitamente. Quer dizer, eu não era espírita e ele nunca tentou doutrinação, nunca tentou proselitismo, nunca tentou nada disso. Ele simplesmente conversava comigo sobre todas as religiões, sobre todos os místicos que ele apreciava. E isso, para mim, era um ensinamento além do que eu tive com ele quando ele foi meu professor na faculdade de filosofia. Me lembro muito do professor Clóvis Tavares, não só ligado ao movimento espírita, na Escola Jesus Cristo, criada por ele, onde eu já tinha tido a oportunidade de ter algum contato com ele, mas também na área educacional, no Colégio do Liceu de Humanidade de Campos, que eu frequentei. O professor Clóvis era professor do Liceu de Campos e era professor de História. Curiosamente, a matéria que foi dada durante esse ano foi História Romana.
E os ouvintes podem imaginar o que foi história romana ministrada pelo professor Clóvis Tavares. É uma coisa assim que é inestimável, que a gente guarda pela vida toda, porque além daquilo que era naturalmente transmitido por ele para nós durante as aulas, ele dava aqueles toques assim de realidade que com certeza ele adquiriu no trabalho dele espírita, no contato com o Chico Xavier, dentro de todo esse campo, né, espiritual onde ele militou. De forma que eu trago a lembrança do professor Clóvis muito forte comigo, da área espírita, como grande orador que foi, grande trabalhador, mas também na área educacional, onde ele sem dúvida alguma, foi um mestre exemplar. Mas nós no liceu tínhamos assim, um respeito muito grande por ele, mas muito grande. Nós sabíamos de toda a história do professor Clóvis, os amigos dele o respeitavam, era um católico TFP, era um agnóstico, mas era uma admiração ao professor Clóvis. Eu não sei se era a sabedoria do professor, o que ele nos transmitia, a segurança, sem impor a convicção religiosa dele. Como sempre fez em quase 50 anos de púlpito, o professor Clóvis ainda é o principal palestrante da Escola Jesus Cristo, sempre com temas atuais, dos evangelhos e da doutrina espírita, comentados na filosofia, na ciência e na moral cristã. Chico Xavier psicografa dezenas de poesias de um dos espíritos protetores da Escola Jesus Cristo, a poetisa Alta de Souza, que dedica a Escola de Luz de Campos. O querido professor comenta, organiza e o ID de Araras publica o livro Alta de Souza. Organiza e comenta o belo livro Tempo e Amor, com várias mensagens de espíritos protetores da Escola Jesus Cristo e de antigos companheiros do passado. O professor estava radiante com a chegada próxima dos netos. Eu admiro o meu avô também nesse período de sonho, de idealismo, ele e Nina querendo mudar o mundo. E ele mudou apenas a perspectiva, como mudar o mundo. E ele entendeu que não seria através da revolução, seria através da mudança das pessoas, através da educação, da religião. Hoje em dia, essa luta de querer mudar o mundo, de querer transformar o mundo, ela diminuiu um pouco em relação ao que era naquela época, aquele idealismo, dessa vontade de fazer diferente na política. Mas eu acredito que eu herdei um pouco também desse sentimento de querer transformar as coisas através de ações. Participei de Grêmio, participei de DCE, então eu herdei um pouquinho isso, apesar de saber também que a política não é a maneira de transformar, que a gente deve continuar no trabalho de evangelização, de educação das crianças, das pessoas, que a doutrina espírita nos ensina. Práticas cristãs que meu avô e Nina, né, realizavam, a própria fundação da Escola Jesus Cristo, a forma como ele dirigiu a escola, colocando sempre o Evangelho à frente de todas as atividades da escola. E esses exemplos que a gente tem através dos livros e daquilo que a gente escuta, né, ao mesmo tempo que nos deixam muito honrados, também nos dão uma responsabilidade muito grande, porque nós somos os netos de Clóvis Tavares e isso traz uma grande responsabilidade de honrar esse nome, né, e ao mesmo tempo honrar aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente aprendeu com ele, né, através do que a gente escuta dos nossos pais, da minha avó, dos livros que ele escreveu, né? Tudo isso é uma responsabilidade muito grande.
No dia 13 de abril de 1984, o humilde humanista cristão espírita, professor, escritor, doutor Clóvis Tavares, retorna à pátria espiritual, deixando rastros de luzes para que todos seus familiares, alunos e colegas do Liceu de Humanidades, da Faculdade de Direito de Campos e Escola Jesus Cristo, amigos e admiradores, próximos ou distantes, possam segui-lo com segurança. Seu velório foi na Escola Jesus Cristo que tanto amou. O velório dele, né? A escola recebeu muitas visitas, muitas pessoas diferentes, ficou muito cheio. E uma das coisas que chamava atenção era justamente alguns amigos dele de outras religiões que estiveram no Templo Espírita, na Escola Jesus Cristo, para prestar a homenagem ao amigo Clóvis Tavares. Isso foi emocionante. Isso fazia parte da vida dele. Ele tinha essa relação de respeito, de carinho com todas essas pessoas. E isso a gente viu claramente nesse dia. Na saída de seu corpo material para ser enterrado no mesmo túmulo de sua noiva espiritual, Nina Aroeira, sem nenhuma programação, aviões da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira fazem voos acrobáticos em cima da escola de luz. Fato como este nunca tinha acontecido antes. Quem enviou aqueles aviões para homenagear um professor? Nós estávamos todos bastante emocionados, bastante consternados, né, com a passagem dele, porque não esperávamos. E no dia em que estávamos saindo já para o enterro, o corpo estava saindo, ali na frente da escola nós tivemos uma surpresa, algo que não é costumeiro lá em Campos. Uma esquadrilha, né, da fumaça. Os aviões começaram a sobrevoar a escola, o que não é comum, nós não costumamos ver isso, e sobrevoando, fazendo acrobacias aéreas, ali no momento em que o corpo saía. Bom, qual é a coisa interessante disso aí? Quem sabia da relação de Santos Dumont com Clóvis Tavares realmente ficou impressionado. Por quê? Porque aquilo era algo diferente, algo muito inusitado. Nós estarmos ali no momento em que ele saía, o corpo saía, os aviões fazendo toda aquela acrobacia ali no momento, então nós ficamos muito impressionados com isso. Alguns até se entreolharam naquele momento porque foi realmente muito emocionante. Parecia a todos nós uma homenagem, parecia a todos nós algo especial que se queria dizer, né, ali. Então, realmente me marcou. Eu era naquela época ainda muito jovenzinha e a gente sabia dessa relação do seu Clóvis com Santos Dumont e foi muito, muito emocionante. Porque aqueles aviões, naquela hora em que o corpo saía, né, para nós levarmos até o cemitério e tudo, por que os aviões fizeram todo... Eles ficaram alguns minutos ali, sobrevoando a escola. Eu me lembro que foi logo na saída, assim. Nós saímos e os aviões faziam aquelas acrobacias todas e era um barulho, assim, que era impossível não ouvir. Mas ninguém tirou retrato. E eu senti que aquilo era Carlinhos, que estava, né, assim, sensibilizado, ele que recebeu o pai, né? Então, a Esquadrilha da Fumaça veio a Campos. E o diretor do Aeroclube de Campos, ele de vez em quando ia à Escola Jesus Cristo. E ele então ele estava lá, ele disse assim: olha Santos Dumont, e ele não sabe de nada, né? Olha Santos Dumont homenageando Clóvis Tavares. Foi muito bonito. Em 1985, em publicação póstuma, sai o livro De Jesus para os que Sofrem,
Desde o ano de 1959, Chico Xavier pedia ao professor Clóvis Tavares para ele pesquisar e escrever um livro que falasse sobre mediunidade, Mediunidade dos Santos. O livro fica pronto, mas não é publicado. Seus familiares se encarregam do lançamento de sua obra-prima, Mediunidade dos Santos, que sai até em italiano. Em 2005, sai Sal da Terra. E, em 2008, é reeditado o livro João Batista e Rocha dos Séculos, que reúne algumas de suas pregações na Escola Jesus Cristo. Em 2010, ano das comemorações do centenário de nascimento do querido médium de Pedro Leopoldo, a Vinha de Luz Editora publica Luz na Escola, notável livro sobre os acontecimentos da primeira visita de Chico Xavier à Escola Jesus Cristo em 1940. O Pai Compassivo, um pequeno livro sobre a parábola do filho pródigo, sai em 2013. A Saudade é o metro do amor, reunindo as 6 mensagens de Clóvis Tavares, narrando sua passagem para o outro lado da vida, é lançado pela Vinha de Luz Editora. A Federação Espírita Brasileira, em homenagem ao seu centenário, publica a reedição da obra-prima de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos. Do alto da tribuna, a voz vestida de anjo, de guardião, de estrela guia, falando da morte como quem vida, falando em prosa como quem poesia. Do alto da tribuna, a voz temida, a multidão silenciava e ouvia, nem medo nem rancor, a voz despida de preconceito, de hipocrisia. Do alto da tribuna como um raio, dali do alto como num ensaio para outra vida que o aguardava. Do alto da tribuna como um mito, dali do alto, sempre como um rito, era dali. Que ele nos encantava. Nossa gratidão, professor. Avistamos sua luz da constelação Karma Flalo Céu e da Mãe Compassiva, que receberam do alto a missão mais nobre, amar. A saudade é como um verso que depois de escrito não se pode ler. É um sol sem brilho, um mar sem ondas. A saudade é tarde sem entardecer. É estar contigo sempre e na tua presença não poder te ver. A saudade é um sofrimento, é mais do que um tormento, é mais do que sofrer. Ah, sentir saudade, voz que diz ao coração pra desaparecer e sumindo pouco a pouco, tão pequeno a gente começa a morrer. Mas a saudade não mata, é luz de vela viva que faz a gente ver que a saudade é outro coração que a gente tem que faz o coração bater. A saudade é outro coração que a gente tem que faz o coração bater.